Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aí começando a nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí as pessoas irem chegando. E hoje, conforme a gente falou no Story, na chamada do Story, nós vamos estar falando sobre o tema de dominação, né? Sobre o ato de dominar, sobre a dominação que existe nas relações, tanto nas relações individuais quanto nas relações coletivas. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, porque se a gente parar para pensar, o ato de dominação está presente na nossa vida muito mais do que a gente imagina, em pequenos detalhes das relações, em grandes histórias, como as dominações entre povos, historicamente as dominações entre povos. Então hoje a gente vai falar desse tema, né? Da dominação. Espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal. E como sempre deixando aberto, tá? Quem quiser fazer perguntas, quem quiser se colocar, quem quiser trazer aí a sua contribuição, é sempre bom, né? Enriquece. Às vezes tem questões que a gente não está observando pelo prisma, né? Por um prisma específico e alguém percebeu, alguém lembrou. Então sempre contribui. Então fiquem à vontade para estar falando, tá bom? Boa noite para todos. Então vamos lá, vamos falar aí um pouquinho dessa questão da dominação, né? O ato de dominar é um ato natural, né, no ser humano, né? Tanto é que muitos autores se dedicaram a estudar isso. Freud foi um, o próprio Marx foi um que estudou sobre dominação, Michel Foucault foi um que estudou sobre dominação. Então, por aí vocês têm a noção de como que essa postura, a postura da dominação, ela é importante e significativa porque grandes autores pararam para se debruçar, para estudar sobre ela. É interessante, Marx ele vai dizer, e a gente observando isso é um fato, né, que nem toda dominação ela é ilegítima, né? Tem muitas dominações que são legítimas. Por exemplo, a dominação do Estado sobre um criminoso, a dominação dos pais sobre filhos pequenos, são dominações que se fazem necessárias, né? Porque elas compõem ali uma contenção de algo que possa ser iminentemente perigoso, né? Então tem dominações que são necessárias, tem dominações que são legítimas. O Freud vai falar muito da figura do dominador, vai associar a figura do dominador a esse arquétipo paterno, a figura do pai que interdita, do pai que impõe a lei, né? do pai que realmente exerce uma autoridade. Durante muito tempo a gente sabe que essa autoridade ela se fez à custa da força, à custa da violência, mas hoje a gente vem em outro tempo e é hoje uma boa parte, e isso já deveria ser assim realmente, dos processos de dominação entre pais e filhos deveria ser pelo afeto, né? Porque é uma forma também de dominação, e dominações essas aí que eu estou falando são necessárias. Porque a dominação ela pode se dar pela força, ela pode se dar pela tradição, que é aquela ascendência que um mais velho, né, que um patriarca, que uma matriarca tem. E pelo afeto, que é quando você se dispõe a ser guiado, a ser dominado pelo outro, porque o outro é importante, porque você tem carinho, porque você tem amor. Então tem jogos de dominação que são aceitáveis, tá? Mas tem jogos que não. É importante que a gente perceba que dentro dos processos de dominação vai ter sempre a figura de um dominador e do dominado, que aí pode ser um ou até vários, né?
E a gente, quando eu digo a figura, a gente vai vendo que é muito mais do que ser o dominador ou ser o dominado. A gente vai se dar conta quando a gente observa essas pessoas, quando a gente estuda essas pessoas, né? E eu no meu trabalho acabo lidando com isso, né? Nos processos de análise, você vai pegar muitas vezes dominadores e dominados, você vai ver que existe ali um lugar que aquelas pessoas aprendem a ocupar. Aí a dominação já começa a ter um espaço neurótico, né? Que é quando você ocupa o lugar do dominado. Então, independente do dominador existir ou não, independente de quem for o dominador, ou um ou outro, o lugar do dominado vai continuar existindo. A pessoa vai continuar rendida. Como da mesma forma o dominador. O dominador, independente de quem seja o dominado, quando ele ocupa aquele lugar, quando aquele lugar é uma característica da personalidade dele, essa ação de dominação ela vai estar presente em todo tipo de vínculo que ele exerce. Vocês querem ver um quadro coletivo bem neurótico de dominador-dominado, a gente vê aqui no Brasil, historicamente, né? Já falei um pouco disso, não especificamente, mas já falei. Que, no fundo, aquele lugar de dominado ocupado pelos escravos, pelo povo escravo, pelo povo que se submeteu, aquele lugar foi tão forte aqui no Brasil, né? O Brasil foi uma das mais longas e piores escravidões do mundo, se eu não me engano, foi a última ou a penúltima a terminar, né? Acho que a última foi. Eu não tenho certeza se foi a última ou a penúltima, não sei se foi Portugal, enfim. Mas foi lá uma das últimas. Então a gente vai ver que aquele lugar do dominado, né, que era o lugar ocupado por muitos escravos, pela maioria dos escravos, porque eram dominados mesmo, uns se rebelavam, mas a maioria acabava ficando ali naquela situação. Esse lugar permanece até hoje na população que se deixa dominar, na população que não percebe os seus direitos, não luta pelos seus direitos, na população que se acomoda com a injustiça social, na população que se acomoda em viver de migalhas, de viver sem dignidade, sem recursos. Esse é o lugar do dominado que está presente ali. Né? A pessoa ela ocupou aquele lugar. Então aquilo se tornou natural para ela. Foi o Brasil, foi o último, né? Foi o Brasil, a Renata está falando. Então você vê como é forte aqui essa questão arquetípica da escravidão. Como o dominador também, ele continua exercendo aquele papel como se aquilo fosse natural dentro do contexto, né? Eu, por conta do meu trabalho, acabo lidando com políticos também. E a gente vê no discurso como que para muitos deles exercer aquela dominação é natural, é como se fosse a função dele. Né? Exercer uma dominação, levar vantagens, se beneficiar de recursos. Tem muitos que falam disso como se não tivesse erro nenhum, é impressionante. Mas é isso aí que eu digo, é o lugar que ele ocupa. Né? É muito mais do que uma decisão de ser assim. Ou melhor, já deixou de ser uma decisão de ser dominador. Já deixou de ser uma decisão de ser dominado. Aquela pessoa, ela se veste com aquela carapuça do dominado, ou ela se veste com aquela carapuça do dominador. Então, e isso vai acontecer nas relações interpessoais também, por exemplo, relações conjugais. Muitas vezes uma das partes acaba sendo, na maior parte das vezes, as mulheres, mas também existe o contrário, tá? Existem homens que são dominados por mulheres dominadoras, mas aí também a gente vai ver muitas vezes essa questão neurótica presente, que é aquele lugar, aquela mulher que já foi educada para ser dominada, que ocupa o lugar da dominada, ela vai escolher um namorado, um futuro marido que tenha tendências dominadoras. E aí a gente vê o jogo neurótico da questão, né? Durante um tempo ela vai até gostar disso, porque é o que ela queria mesmo, né? Mas um dia ela vai se cansar. E ele também, porque o dominador se cansa do dominado também. Porque
é um jogo neurótico. É um jogo neurótico que traz uma satisfação, mas é uma satisfação secundária. Não é uma satisfação primária. Não é uma satisfação que planifique. Não é uma satisfação que gratifique. Não é? Então, por mais que ele satisfaça, que ela, por exemplo, estou falando no caso de ser muita mulher, né? Vamos falar o contrário. Por mais que um possível homem dominado satisfaça uma mulher dominadora, ela vai cansar. Em algum momento ela vai cansar. E ele vai cansar dela também. Então, esse jogo aí, ele é muito forte. O Freud ele vai inclusive falar, né, que essa figura do dominador, do pai dominador, ele seria uma figura arquetípica lá das eras bem ancestrais, onde as tribos se constituíam e o homem mais forte, o guerreiro mais forte, o guerreiro mais valente, ele ia ocupar esse lugar de chefe, do chefe que se impunha, do chefe que dominava. Então isso ficou na mente humana e foi sendo transferido arquetipicamente, né? E a gente passa a viver com naturalidade como se fosse necessário haver um dominador, né? E, obviamente, que os outros se sintam dominados. Esse exercício da dominação ele vai estar presente em muitos povos, né? A gente vai ver os romanos, os gregos lá atrás, né? Todo aquele colonialismo da Europa, o próprio Estados Unidos, de uma maneira política, econômica, exercendo uma dominação, né? Se a gente vê como que existe uma força por trás disso. Por que determinados países não vivenciam essa função dominadora? Não é? É interessante a gente pensar nisso. Porque, de alguma forma, não tem dentro do conjunto da psicosfera daquele planeta, do inconsciente coletivo, daquele planeta não, daquele país, do inconsciente coletivo daquele país, não existe esse arquétipo. Então, eles não precisam disso. Agora, uma coisa que é um fato muito interessante, que me parece também real, é que, no fundo, por trás de todo dominador, existe um certo sentimento de insegurança. Muitas vezes até um sentimento de inferioridade. Isso nesses quadros patológicos, tá? Que eu já falei, né? O Estado, quando exerce a dominação sobre um criminoso, os pais, quando exercem uma dominação sobre um filho pequeno, eles estão cumprindo um dever deles, é uma dominação legítima. Né? É uma dominação que se justifica. Mas no quadro de dominações patológicas, a gente vai ver como que essa força entre países ela se apresenta historicamente. Então tem países que vêm de uma maneira muito forte com isso. E no fundo, e muitos desses países têm tendências persecutórias. E aí a gente vai ver a força dessa insegurança. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Vamos tomá-los aí, que é um exemplo mais recente. Pergunta se as pessoas estão conseguindo ver, porque a internet para mim não está funcionando. Não está vendo? Não, Vocês estão conseguindo receber bem meu sinal? Estão me vendo? Depois vocês me dão um retorno aí, por favor. aqui, ó. Que está falando aqui que está travando. Não sei se está travando para vocês também. Depois quem puder aí me dá um retorno, só para eu saber se vocês estão vendo bem, se está chegando bem para vocês, ou se é uma casualidade aqui que a Renata está tendo dificuldade, tá? Então, esse sentimento de inferioridade, ele vem muito acompanhado de um sentimento persecutório. Esse sentimento persecutório, os Estados Unidos são a prova. Ninguém está respondendo aqui, Renata. Não está chegando para vocês não, gente? Ah, alguém falou que está recebendo bem, ó. É porque o Instagram, essa semana, ele andou tendo umas instabilidades. Ele andou tendo umas instabilidades, por isso que eu estou preocupado. Não, tá todo mundo dizendo que está ótimo aqui, ótimo. Então vamos continuar. Obrigado pelo retorno aí. Então, esse sentimento de inferioridade, Lúcia está falando que está bom também. Obrigado, gente. Esse sentimento de inferioridade vem muito acompanhado por um sentimento persecutório que é característico da insegurança. Vocês vão pegar lá os Estados Unidos.
Vocês já perceberam como que os Estados Unidos faz filme de, de, de terrorista, filme de ameaça, filme de, de estrangeiros, né? Países estrangeiros que querem invadir, que querem dominar. É um sentimento altamente persecutório. E eles aí acabam usando isso. O Nilton falou, no meu celular está bom, mas no meu desktop não aparece nada, só sua voz. É estranho. O Instagram essa semana ele andou tendo umas instabilidades. E eu estou achando que deve estar tendo também. Mas vamos continuar. Vamos ver, porque a maioria aqui está conseguindo ver. Então esse sentimento persecutório ele é muito presente. E aí a forma da pessoa lidar é aquela história, né? A melhor defesa é o ataque. A forma da pessoa lidar com uma ameaça que ela imagina existir, mas que na maioria das vezes não é real, ela imagina que a melhor forma é atacar, é dominar, é submeter, é subjugar aquele que possa ser uma ameaça para ela. Então a gente vai ver historicamente aí, né? Grécia, Roma, o colonialismo europeu todo, né? Aí já da Idade Média, tempos modernos já ali, e Idade Média, né? E os Estados Unidos hoje, enfim, é processo de dominação. E esse processo de dominação ele vem muito acompanhado da ideia de querer convencer o outro da sua verdade, de querer fazer doutrinação. A gente vê isso nas religiões, por exemplo. O Calvo está falando, né? 11 de setembro viveram esses filmes na realidade. Pois é. Pensaram tanto que isso ia acontecer, né? Que acabou acontecendo. E então, vocês vejam que essa dominação ela vai acontecer como uma forma de se proteger daquilo que para eles é uma ameaça. Então tem dominações ideológicas, as religiões, por exemplo. O que as guerras religiosas sempre fizeram? As guerras religiosas sempre tinham a intenção, sempre não, né? Muitas vezes tinham intenções econômicas também, mas tinham uma intenção ideológica, né? De submeter aquele que pensava de uma forma diferente. Por que você precisa convencer o outro se você se sente seguro da sua própria ideia? Uma das maiores causas de conflitos no mundo, tanto individuais quanto coletivos, é a insegurança. É justamente essa sensação de fragilidade. Quando você se sente seguro daquilo que você pensa, você não está preocupado em convencer o outro, você não tá preocupado em subjugar aquele outro que pensa diferente com você, do que você. Ele vai ter o espaço dele e você vai respeitar aquilo. Então, curiosamente, por trás de um dominador, tanto individualmente quanto coletivamente, pode muitas vezes ter uma pessoa frágil, né? Como muitas vezes por trás de um machista tem ali uma tendência homossexual presente, tentando se esconder de si mesma, né? Tentando se esconder dos preconceitos pessoais, dos preconceitos sociais. Então, é um jogo que é muito neurótico. Agora, o processo de dominação, ele deriva do instinto de agressividade. O instinto de agressividade ele é natural no ser humano. Ele não é só natural do ser humano, ele vem lá do reino animal. Vocês vão ver que no reino animal, esse instinto de agressividade que gera dominação, ele é presente. Por exemplo, quando os machos lutam para dominar, para comandar uma manada, para ocupar o lugar do procriador entre as fêmeas. São lutas por dominação de território, né? Quando um cachorrinho sai por aí, o machinho levantando a perninha, fazendo xixi nos postes, ele está marcando territórios ali. É uma tendência natural de dominação, até aí tudo bem. Essa tendência natural de dominação, ela tinha que acontecer, ela faz parte, mas ela tem um foco, e aí que a gente vai chegar numa coisa que para mim é fundamental. Ela tem um foco, o animal ele faz aquilo ali porque ele tem aquele instinto
e ele tem aquele foco. O foco pode ser a procriação, o foco pode ser liderar ali a manada, o rebanho, né? Enfim, liderar o grupo, como tinha lá nas épocas primevas, lá nos nossos ancestrais, aquele que usava da força para comandar, porque precisava haver um comandante para sobreviver, o grupo sobreviver, então ele se impunha. Só que esse ser humano, ele começa a pensar, ele começa a raciocinar, ele começa a ter aquilo que a gente falou até acho que foi na última live, né? O desejo. Então esse desejo gera ambição. Então desejo, ambição e dominação, quando se juntam, tornou o ser humano o maior predador da história do planeta. Ele é tão predador, que ele pode estar destruindo o próprio planeta onde ele vive. Ele pode não, ele está. Ele está destruindo a si próprio. Porque ele pensa. O exercício da racionalização, o exercício de ter estratégias mentais para satisfazer o seu próprio desejo, fez com que ele se voltasse para os processos de dominação como maneira de garantir que os seus desejos fossem realizados. Porque o dominador, ele vai sempre ter, ou quase sempre ele vai ter, a prerrogativa de satisfazer os seus desejos, porque é ele que determina a ordem. É ele que determina a lei. Então ele vai se impor para que os seus desejos sejam realizados. Então, em nome disso, o ser humano vem destruindo. Tem um autor que fala, agora não me lembro o nome dele, que ele vai falar de dois grandes marcos desse processo de dominação do homem sobre a vida, sobre os seus semelhantes, sobre o mundo, sobre a natureza. O primeiro são dois momentos que ele cita como muito significativos. O primeiro foi quando o homem pré-histórico deixa de ser nômade, ele deixa de ser caçador, ele deixa de colher diretamente os frutos da natureza e ele vai se assentar e ele descobre a agricultura e a pecuária. Quando o ser humano começa a dominar essas estratégias, e a dominar o solo, e a dominar os animais, para a satisfação dele própria, é o primeiro grande momento em que ele interfere no meio ambiente. E as consequências disso ao longo dos milhares de anos foram nefastas. Nefastas. Porque antigamente, por exemplo, a caça ela estava solta, eram os animais que viviam no planeta, dentro de um regime de equilíbrio, né? De equilíbrio ali da própria natureza, uns vivendo, outros morrendo. Quando esse ser humano ele começa a cuidar de animais, a aprisionar animais para criar aqueles animais para o seu benefício, ele começa a multiplicar esses animais em função do seu desejo. Deixa de ser uma coisa espontânea. Qual é o futuro disso? O futuro disso é que a gente vive hoje. Hoje no Brasil tem mais cabeças de gado do que pessoas. A população do Brasil aí deve estar em 220 milhões. Existe mais do que 220 milhões de cabeças de gado. 230, 235 milhões de cabeças de gado. E o gado é o boi, a vaca, são um dos grandes vilões do efeito estufa. Um dos grandes vilões, né? Porque a fermentação do boi faz com que ele libere gases, que agora eu não me lembro exatamente qual não sei se é o dióxido de carbono ou se é o metano, eu estou na dúvida agora, mas ele libera gases que aumentam o efeito estufa. E tudo isso começou agora, quando o ser humano deixou de ser caçador e passou a ser um pecuarista. Então ele começa a cultivar o solo para plantar, e aí hoje a gente produz, para a gente sobreviver com a custa da nossa plantação, a gente usa agrotóxicos que contaminam os rios, que contaminam os nossos corpos. Então tudo isso são processos, a ânsia do ser humano de dominar o outro, de dominar a natureza para satisfazer os seus próprios desejos.
E esse autor ele vai dizer que o segundo grande momento vai acontecer com Descartes. Lá no século XVII, quando dentro daquela filosofia cartesiana, né, do Descartes, de um racionalismo exagerado, ele vai colocar o homem como centro. Né? Hoje em dia fala-se muito que nós criamos a partir dali um novo período na história do planeta, que é o antropoceno, em que o homem se tornou o centro da vida. Então, esse homem, ele acha que tudo gira ao redor do seu próprio interesse. Então, ele acredita que ele não precisa se preocupar com as coisas, porque tudo está ali para satisfazer o seu interesse. E aí a gente sabe onde a gente está chegando, né? A gente está chegando hoje num nível de poluição altíssimo, porque o ser humano ignorou tudo isso, com um único objetivo: dominar a natureza para satisfazer os seus desejos. Então, um instinto de dominação é algo muito sério. É algo muito sério que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que estão mais presas dentro dessa perspectiva arquetípica de dominador. E tem pessoas que estão mais presas dentro da perspectiva do dominado. Vocês vejam bem, né? Só para vocês terem noção da complexidade que foi tudo isso. Esse macro processo que eu falei aí, né, da humanidade se tornar agricultora, se tornar pecuarista, e na Idade Média, a partir do iluminismo e do racionalismo depois de Descartes, né, fragmentou-se o ser humano. A medicina fragmentou o ser humano na busca de dominar fórmulas de cura e esqueceu da totalidade dele. Tudo aquilo que a gente fez trouxe avanços, mas avanços que trouxeram muitas consequências também danosas. Então, esse é o macro contexto da dominação, do dominador e do dominado. Mas existe um micro contexto que está inserido dentro desse macro contexto, que são os seres humanos que vivem aí nessa situação e que conspiram para que tudo isso continue piorando. Por quê? Porque são dominados também. Ou são aqueles que ocupam o papel do dominador. E o dominado acha que tudo aquilo pode continuar a acontecer sem necessidade de nenhuma forma de reação, sem necessidade de nenhuma forma de luta, sem necessidade de nenhuma forma de transformação. Então, o macro contexto do dominador-dominado, ele se mantém porque existe o micro contexto do dominador-dominado, que somos nós, cada um ocupando aí o seu papel de dominador e cada um ocupando o seu papel de dominado. Então, gente, isso é muito sério. É muito sério. Por quê? Porque isso, por um lado, é natural no ser humano, porque isso emerge de um instinto que é absolutamente natural, que é o instinto de agressividade. Esse instinto de agressividade, ele dá asas à nossa tendência dominadora, mas quando essa tendência dominadora, a ela se soma a capacidade de pensar e desejar humano, isso se transformou numa ambição altamente destruidora. Então, quando a gente fala hoje de preservação do meio ambiente, quando a gente fala hoje de propostas ecológicas, propostas de uma economia sustentável, ideias maravilhosas, tem muita coisa bacana sendo dita aí, mas nada disso vai funcionar enquanto a gente não quebrar esse ciclo neurótico do dominador-dominado. Não vai funcionar. Isso vai continuar a ser história da carochinha, porque fazem lá um monte de reuniões, né? Tudo bem, eu acho até que tem que ter mesmo. Mas as reuniões ficam ali com muitas propostas nos papéis que não se transformam em ações reais de transformação. Porque o ser humano continua pensando lá como Descartes pensava. Eu posso tudo.
né? Tudo à minha volta existe em função da minha necessidade. Então eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser, que isso é uma ilusão. É uma ilusão que foi criada a partir dessa ideia fragmentada, como se o ser humano estivesse à parte e acima de toda a vida no planeta. E não está. O ser humano é mais um elemento dentro de um conjunto altamente complexo. Então, a sensação de ser dominador da natureza, de ter poder de dominar a natureza, coloca o homem aí como um elemento altamente perigoso. Então, não adianta políticas de preservação, não adianta políticas de proteção, por exemplo, das mulheres, né, para se evitar o feminicídio. Isso não vai adiantar. Isso ajuda, tá? Ajuda. Mas não vai resolver o problema enquanto tiverem seres humanos que se julgam dominadores e que acham que são dominadores. Em todos os níveis, desde uma relação com uma mulher, com um homem, com outra pessoa, até os níveis das nações, dos agrupamentos, das religiões. Então isso é uma coisa muito séria. Agora vocês sabem, olha só, aí que vem uma coisa que eu acho super interessante, que é fantástico. Vocês sabem qual é a melhor forma de você lidar com essa agressividade dominadora? O que cura essa agressividade dominadora? O que sublima essa agressividade dominadora? Eu tenho quase certeza que nenhum de vocês imagina o que é. Tenho quase certeza disso. É o conhecimento. A busca, isso estou falando isso de uma maneira filosófica não, tá? De uma maneira psicanalítica mesmo, instintiva. A busca pelo conhecimento, né? A busca pelo estudo, pela apropriação do conhecimento, é o caminho mais eficiente para nós sublimarmos esse instinto de dominação. Porque no fundo, a busca pelo conhecimento também é movida por um instinto de dominação, só que por um instinto sublimado. Quando você busca conhecimento, você está tentando dominar aquele conhecimento. Só que você não está se impondo ao planeta, você não está se impondo a uma outra nação, você não está se impondo a uma outra pessoa. Você está buscando dominar conhecimento. Então, quando você faz isso, você sublima o seu instinto de dominação. A gente pode falar isso de uma maneira filosófica também? Pode, a gente pode dizer que quando a pessoa se intelectualiza, quando a pessoa se volta para busca mais cognitivas, mais intelectuais, ela vai esvaziando os instintos mais primitivos dela, também a gente pode falar assim. Mas no fundo, é uma mudança de objeto de desejo. Ao invés de ter o desejo de subjugar o outro, você vai direcionar esse desejo para subjugar, entre aspas, esse subjugar aí, tá? Subjugar o conhecimento, dominar o conhecimento. Então, se você tem aí uma tendência de dominadora ou de dominador, redirecione isso, faça uma sublimação desse desejo, buscando estudar, vai estudar. Quanto mais uma pessoa estuda, e não é porque ela sabe mais que ela vai se tornar menos dominadora, não é só isso. Pode até ser também, mas quanto mais uma pessoa estuda, menos ela vai ser dominadora. Porque a energia que alimentava o ato de dominação dela vai estar alimentando o ato da busca pelo conhecimento. Então, aquela dominação maléfica, ela vai deixar de existir. Então, é interessante isso, me parece muito interessante realmente, porque a gente vai vendo que para a gente chegar à condição de termos seres humanos mais capazes de viver no planeta, um grande caminho, eu não vou dizer que seja o único, mas um grande caminho é estimular a busca pelo conhecimento, é estimular o estudo. É um grande caminho. E eu volto a insistir, não é porque ser humano vai saber mais
e ele vai compreender melhor, e aí ele vai entender que ele não tem que dominar os outros. Não é por causa disso. Isso também é, tá? Também é. Mas é por causa da sublimação do instinto de dominação no ato de apreender um novo conteúdo, né? De dominar um novo conteúdo. E o que a gente tem feito? Né? O que essa geração está fazendo aí ultimamente? Está se perdendo muito nisso. Né? A prática do estudo, a prática da busca de conhecimento, a prática de ler livros, ou que seja mesmo usar os recursos tecnológicos da internet, mas para buscar coisas interessantes, novos saberes, isso está muito esvaziado nessa geração nova, com essas ideologias aí muito fast food, né? Que são os videozinhos do Stories, os videozinhos do Reels, os videozinhos do TikTok, aquela coisa supérflua, né? Que mata ali uma fome de desejo, mas que não sacia. Não realiza um processo realmente útil de sublimação da agressividade e da dominação. Então, quando a gente olha por esse prisma, eu vou dizer para vocês, né? Eu não sou muito pessimista, não, eu tenho até uma tendência otimista. Mas olhando por esse prisma agora que eu estou falando com vocês, a gente até fica meio duvidando se a gente vai conseguir reverter tudo isso. Né? Porque o homem, a civilização, vamos falar de maneira mais abrangente, a civilização ela se tornou muito enferma. Né? O psiquismo do indivíduo civilizado se tornou muito enfermo. Ele se tornou muito vulnerável a essa subjugação, a essa dominação intelectual que é exercida através das redes sociais. Então, eu não sei onde a gente vai parar. Compartilhem bastante esse vídeo, né? Eu não tinha pensado em chegar nessa conclusão, não, tá? Estou chegando ela agora com vocês aqui. Apesar de já ter pensado sobre tudo isso, mas quando a gente começa a falar aqui, a gente vai se soltando e aí a gente vai construindo um conhecimento e realmente é uma questão delicada, é uma questão assustadora. Né? E essa tendência aí, né, da dominação mais primitiva, ela dificulta a ampliação da nossa capacidade de empatia. Que a capacidade de empatia ela tem muito a ver com você sair de você e ir na direção do outro. Né? A empatia é aquela capacidade de você ter compaixão pela dor do outro, você se identificar pela dor do outro. O dominador, geralmente, ele não tem isso. Muito pelo contrário, ele subjuga o outro porque no pensamento lá cartesiano, que influenciou muito o nosso processo civilizatório, o outro, ele acaba estando ali em função do seu próprio, do prazer, da satisfação do prazer do dominado, do dominador. O Al está falando aqui, essa semana vi uma exposição do Sebastião Salgado no Mar do Rio, né? Imagino, né, Álvaro? Muita poluição, né? Muita poluição. No centro, lá nos mares lá do Caribe, eu não sei exatamente qual é o fenômeno das marés, existe uma área de quilômetros cobertas de lixo. Parece que o lixo ele vai para ali, para aquela direção. Então lá existe uma área coberta de lixo, dentro do Mar do Caribe. Talvez seja alguma convergência das correntes, né? Alta foto da Amazônia, pessoas vivendo num outro mundo mesmo, né? Ah, você disse o quê? Ah, tá, num mundo mais natural. Ah, sim. Não, esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da cura. É um certo retorno. Não é um retrocesso. Não é que a gente vai piorar. É um certo retorno a uma outra perspectiva anterior a essa perspectiva cartesiana. Quer ver um exemplo típico disso? Né? Um médico, antigamente, ele era filósofo, ele era astrólogo, ele era matemático e ele era médico. Ele conhecia as ervas, ele era botânico.
Então, ele tinha essa visão total do ser humano. Com o pensamento cartesiano, a gente fragmentou a vida para tentar dominar essa vida. Então, fragmentou o ser humano, fragmentou a ciência médica, tornou a ciência médica simplesmente focada em conhecimentos comprovados pela ciência. E isso é uma coisa que eu acho curioso, né? Porque esse racionalismo do Descartes, ele se baseia num princípio que é curioso. Tá? O Freud não tinha nascido ainda, né? Se tivesse nascido, eu acho que ia dar uma confusão danada. Porque o Descartes ele diz assim, você não pode se basear nos seus sentidos, porque os seus sentidos podem te enganar. Né? Então você tem que se basear na sua capacidade de raciocinar, no seu raciocínio. Só que o Freud veio depois, 200 anos depois mais ou menos, por aí, né? 200 não, 100 e poucos anos depois, e vai dizer para você, não, o seu raciocínio pode se enganar também, é só você ser meio neurótico, como quase todos nós somos, que o seu raciocínio te engana facilmente, você nem vai perceber. E aí? Bota o cartesianismo de Descartes lá no chão. Aí depois, em 1930, vem lá o Max Planck, traz a teoria quântica, vem o Heisenberg, o alemão Heisenberg, cria o princípio da incerteza e diz assim, se você estiver fazendo uma experiência, observando essa experiência, você, no fundo, você está fazendo parte da experiência. Você interfere na experiência só de estar observando ela. E aí? Como que é ser imparcial? Como que é fazer uma pesquisa científica anulando todas as variáveis? Isso deixou de ser possível. É muito confuso isso, porque deixou de ser possível. Então a gente precisa voltar, talvez, numa época um pouco mais empírica, um pouco mais holística, um pouco mais taoística, um pouco mais xamânica. Não é no sentido do ritual religioso, mas de um olhar mais globalizado, não é? De um olhar mais sistêmico, acho que é a palavra ideal, de um olhar mais sistêmico para a vida. O que é um olhar sistêmico? É um olhar onde tudo faz parte de um grande sistema. E esse grande sistema ele é composto de subsistemas que interagem diretamente com o sistema maior. Então, nada está alheio a nada. Então, dentro dessa ideologia, a figura, para a gente fechar aí a questão da dominação, a figura do dominador deixa de se justificar. Porque a figura do dominador ela se justifica, né, filosoficamente e instintualmente, ela se justifica na ideia de que o seu desejo merece ser satisfeito e o outro que se vire. Mas quando você percebe essa perspectiva holística, sistêmica, você vai ver que você vai começar a perceber e a sentir que a satisfação do seu desejo ela depende de que o desejo do outro também esteja satisfeito. E aonde você vai conseguir montar uma equação aí que combine tudo isso? A partir de combinações, a partir de negociações, a partir de sensibilidade, a partir de empatia. Tudo isso que são valores bem subjetivos do ser humano que ficaram esquecidos aí. Nós nos tornamos muito máquinas, né? Nós nos tornamos muito máquinas, nós nos tornamos muito produtores. Né? Há milhares de anos atrás, quando o ser humano se torna agricultor, ele no fundo ali ele estava iniciando uma tendência de dominação que naquela época era irrisória, era mínima, mas que foi se ampliando de uma tal forma que se tornou altamente destrutivo. Então a gente precisa pensar nisso, amadurecer isso, tá? Cada um olhando para a sua própria necessidade. A gente não está aqui para julgar os outros, mas a gente está aqui para tentar fomentar uma autoanálise que possa proporcionar a cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores, para que esse mundo possa sobreviver, tá? Porque realmente não vai adiantar ideologias maravilhosas, né? E hoje existem propostas socioeconômicas, de políticas econômicas fantásticas para a preservação do meio ambiente. Existem. Teorias não faltam. Mas por que essas teorias não funcionam? Porque elas não são aplicadas?
porque o ser humano continua ainda a ser o mesmo, não mudou. Então vamos pensar nisso, vamos observar aí qual é o seu lugar. O seu lugar é do dominador ou é o do dominado? Ou será que você já saiu dessa equação neurótica? Qual é o seu lugar? Pense nisso. Cuide da sua cabeça, se posicione, se cure, se trate. Quando eu digo se trate, não é se tratar só fazendo terapia, não. Se trate sozinho, lendo, estudando, aprendendo, refletindo, se auto-observando, meditando. E que você consiga, né? Que nós consigamos nos tornar realmente pessoas melhores. Então, gente, vamos terminar por aí. Minha gratidão aí a todos vocês. Obrigado por estarem aí. Quem gostou, compartilha aí com outras pessoas, tá? Para quem possa ser interessante, para quem possa ajudar. O vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e ao longo da semana eu posto lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, uma boa semana para todos aí. Um abraço. Coraçãozinho para vocês também. Até a próxima segunda-feira a gente se encontra aqui. Boa noite para todos.